Olá, gente, tudo bem por aí? Aqui é o professor Campelo. Nós vamos retomar os estudos da biologia através dessas videoaulas. Que vocês possam estar com o seu caderno de anotações, com o seu livro de estudo, que nós vamos seguir a sequência do livro. Então, frente B, capítulo 3. E o nosso tema agora, ciclos biogeoquímicos. Nós vamos estar analisando aqui diversos tipos de elementos químicos, diversos tipos de substâncias. E, através da natureza, através dos seres vivos, se comunicando de forma permanente. O primeiro que aparece aqui é o ciclo da água, como vocês podem observar. Para esse ciclo da água, nós vamos considerar alguns eventos importantes. Nós vamos estar considerando, por exemplo, a precipitação, nós vamos estar considerando a condensação, nós vamos estar considerando a evapotranspiração, quando se tratar das plantas, ou simplesmente evaporação quando estivermos tratando dos animais. A água é um elemento essencial à vida. Ela desempenha diversos papéis biológicos. Nós vamos entender aqui de onde a água vem da natureza e como ela retorna à natureza. Nós vamos precisar falar em dois momentos, o ciclo curto e o ciclo longo. O ciclo curto da água não envolve a participação dos seres vivos. Ela comunica-se simplesmente do meio ambiente, da natureza, solo, atmosfera. Atmosfera, solo. Então, podemos pensar aqui, a energia do Sol aquece a água e ela sai do estado líquido para o estado de vapor. O que nós temos aqui é uma evaporação. Ao chegar nessas altitudes, a temperatura está baixa. Resultado, vai acontecer a condensação. Quando o nível de condensação se torna muito alto, então essas nuvens ficam carregadas e, por uma ação da gravidade, vai acontecer a precipitação, ou seja, a chuva. Essa água, então, vai estar retornando ao ambiente. Solo, superfície d'água ou espelhos d'água. Outra coisa importante que nós vamos estar considerando aqui é a participação dos seres vivos. Então, agora a gente vai falar do ciclo longo. No ciclo longo, nós vamos ter o meio ambiente, a natureza, e agora nós vamos incluir animais, plantas, que são os principais personagens desse cenário. Ou seja, o envolvimento dos seres vivos agora se dá de diversas formas. Por exemplo, como os seres vivos adquirem a água? A primeira forma é bebendo diretamente de uma fonte. A segunda forma é consumindo através de um outro ser vivo. Se você considerar aqui um animal herbívoro, ele ao consumir a planta, ele consome a planta com uma certa quantidade de água. E por esse motivo, ele vai estar incorporando água ao seu organismo. Da mesma forma, se você pensar em um carnívoro, quando ele se alimenta de um animal, ele vai estar incorporando água presente no corpo desse animal. Então, a gente tem essa forma de entrada da água e transferência da água. Por estarmos tratando do ciclo da água, a gente precisa entender a porta de entrada, o caminho que essa água segue e o momento em que essa água vai ser devolvida para o ambiente. Então, vamos estar analisando em relação às plantas, por exemplo. As plantas vão estar absorvendo água através das suas raízes, água presente no solo, portanto. E essa água, então, vai ser utilizada pelo metabolismo desses seres vivos e, em algum momento, essa água vai ser devolvida à natureza. Uma situação possível aqui é na evapotranspiração, ou seja, um mecanismo para regular a quantidade de calor nesse corpo, nesse organismo. Então, aí sendo, a plantinha vai e devolve água para a natureza. Vamos pensar agora em relação aos animais. Como é que os animais devolvem a água para a natureza? Existem duas possibilidades importantes aqui. Primeiro, quando os animais estão em atividade,
podem transpirar. E aí eu tenho a devolução de água para a natureza. Quando eles estão respirando, também eles estão devolvendo água para a natureza. E tem outras atividades metabólicas aqui, como a urina, a produção e eliminação de fezes, que faz com que a água seja devolvida para o ambiente. Então, quando vocês estiverem estudando, observem todos esses caminhos possíveis da água na natureza, envolvendo ou não os seres vivos. Nós vamos conversar agora um pouco sobre o ciclo do oxigênio. Parece ser um ciclo mais simples. O oxigênio ele é muito importante para o processo de combustão. Ele é muito importante para o processo de respiração. Então, todos os seres vivos aeróbios necessitam do oxigênio para poder obter energia e realizar suas diversas atividades. Qual é a fonte do oxigênio? Nós vamos pensar inicialmente na atmosfera. Quando o oxigênio está presente na atmosfera, observe que eu posso estar seguindo o caminho do oxigênio em direção aos seres vivos. Podemos pensar aqui o oxigênio sendo utilizado pelo cavalo ou então sendo utilizado por essa plantinha. Quando o oxigênio vai ser utilizado pela planta, ela vai estar respirando. Quando o oxigênio vai ser utilizado pelo cavalo, ele vai estar respirando. No processo de decomposição, nós também podemos ter o oxigênio participando. Durante o processo de combustão, ou seja, queima, também há necessidade do oxigênio. Esse oxigênio, uma vez utilizado, vai ser produzido um resíduo que vai se incorporar a um outro ciclo da matéria que veremos mais adiante. Se vocês observarem aqui, a planta tanto tem a porta de entrada, que é através da respiração, como também ela tem uma porta de saída. Qual é o momento em que a planta está produzindo e liberando oxigênio para o ambiente? É através da fotossíntese. É um processo muito importante realizado por esses organismos. Então aqui a gente tem uma visão geral do ciclo do oxigênio. É importante mencionar que ele não apenas acontece no ambiente terrestre, ele também vai acontecer no ambiente aquático, uma vez que aqui encontramos as algas. E também precisamos entender que as algas não só produzem o oxigênio através da fotossíntese, como também elas consomem o oxigênio por meio da respiração, ok? Então, o ciclo da água é muito importante também dentro do ciclo da matéria. Vamos falar do ciclo do carbono? O ciclo do carbono, de certa forma, também está relacionado com o ciclo do oxigênio. Olha, veja que se eu tenho muitas setinhas em relação ao oxigênio, muitas setinhas em relação ao oxigênio, entrada do oxigênio para animais, plantas, a entrada do oxigênio na combustão, e eu tenho pouca saída do oxigênio, quando nós estivermos pensando aqui em relação ao ciclo do carbono, veja o que vai acontecer. Eu tenho várias setinhas saindo e poucas setinhas entrando. Então, quer dizer que a via que vai produzir gás carbônico é muito mais numerosa do que a via que vai consumir o gás carbônico ou dióxido de carbono. Então, vocês podem observar que no centro da figura eu tenho as plantas. Essas árvores vão representar os seres fotossintetizantes em geral. E eu tenho a setinha voltada para a planta. Qual é o momento em que a planta está capturando o CO2? No momento da fotossíntese. Agora, observem, respirando, os animais produzem o oxigênio para a natureza. As plantinhas, da mesma forma, quando respiram, produzem e devolvem oxigênio para a natureza. Quando você tem um processo de decomposição, você também tem a produção e liberação de gás carbônico para a natureza. A atividade industrial, produzindo e liberando o gás carbônico para a natureza, através do processo de combustão. O funcionamento dos veículos, toda vez que você funciona o motor de um veículo, você vai estar produzindo
o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, que é o que nós estamos tratando nesse momento. Então percebam, a forma de produção de dióxido de carbono é muito maior do que a forma de conversão, a forma de consumo do dióxido de carbono na natureza. Essas setinhas, elas indicam muito sobre isso. Um ciclo muito importante, e eu acredito que dentre os ciclos que nós estamos observando até o momento, esse vai ser o ciclo mais complexo. A gente vai estar falando do ciclo do nitrogênio. A primeira curiosidade que eu quero trazer para vocês é: para que serve o nitrogênio? O nitrogênio ele é um componente muito importante de compostos orgânicos nitrogenados. Existem alguns compostos inorgânicos também que precisam do nitrogênio. No caso do nitrogênio, eu vou estar pensando em proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, nucleotídeos, ácidos nucleicos podendo ser DNA ou RNA. Todos esses compostos orgânicos necessitam do nitrogênio. Porém, nós não podemos absorver o nitrogênio de forma direta. É preciso haver um organismo que faça essa mediação. E no ciclo do nitrogênio, já gostaria de falar para vocês aqui sobre os organismos fixadores. São bactérias que existem no ambiente, tanto no ambiente aquático quanto no ambiente terrestre, e elas são responsáveis pela captura do nitrogênio e o processo de metabolização, principalmente produzindo amônia nesse momento, tá certo? E depois que esse nitrogênio é incorporado por essas bactérias, então passa a fazer parte da cadeia alimentar. Essa cadeia alimentar vai seguir uma sequência. Por exemplo, no ambiente aquático, as cianobactérias são capazes de capturar o nitrogênio e converter em amônia. E essa amônia vai sendo transferida para o fitoplâncton, pode ser sedimentada através de organismos, de matéria orgânica no fundo dos leitos aquáticos, ou então essa amônia pode ser transformada em nitrato. Essa é uma etapa muito importante dentro do ciclo do nitrogênio, ok? A gente também pode estar falando aqui de uma etapa de grande importância dentro do ciclo do nitrogênio. Imagine aqui essa vaca produzindo fezes e essas fezes sendo utilizadas no processo de produção de amônia. Isso daqui é uma etapa chamada de amonização. Vocês têm aqui, certas bactérias que, através das fezes ou urina, conseguem produzir compostos de natureza nitrogenada do tipo amônia. E essa amônia volta a ser incorporada dentro do ciclo, sendo transformada em nitrito e posteriormente sendo transformada em nitrato. Então a gente tem uma outra via possível para o nitrogênio dentro desse ambiente. E nós vamos agora estar considerando uma última etapa, o momento em que esse nitrogênio vai estar sendo devolvido à natureza. Observe que eu tenho aqui bactérias desnitrificantes que podem atuar sobre o nitrato e transformando ele em nitrogênio. A ideia do ciclo do nitrogênio é você perceber a porta de entrada, o caminho que esse elemento ou substância descreve dentro do ambiente, dentro da natureza, e a porta de saída, ou seja, o caminho que vai levar a essa devolução para o ambiente. O ciclo do nitrogênio merece mais atenção de vocês pela complexidade. Eu gostaria que vocês observassem aqui esta imagem, onde nós vamos estar visualizando aqui um tipo de planta que é chamada de leguminosa. Aqui está representando raízes de plantas chamadas leguminosas. E nessas raízes é comum haver a incorporação de bactérias nessa estrutura da planta, ou seja, na raiz. E ao longo desse processo, o que nós vamos observar é a formação de nódulos. Então, as leguminosas se caracterizam pela formação desses nódulos, que nada mais são do que bactérias aderidas
as suas raízes. E essas bactérias não são prejudiciais. Entendam isso. Existe aqui uma relação chamada de relação mutualística. Essas bactérias trabalham em parceria com essas plantas. A gente vai compreender um pouco melhor nesse momento. Olha, vocês vão agora estar pensando em uma etapa muito importante do ciclo do nitrogênio, que é a nitrificação. E nessa etapa de nitrificação, nós vamos dividir em dois momentos: nitrosação e nitratação. Então, o que é que vai acontecer na nitrosação? Acompanhe aqui comigo, olha. Nitrosação, você tem a amônia reagindo com o oxigênio, produzindo o nitrito. E o nitrito, por sua vez, vai sofrer uma nova reação e vai ser liberada a energia. Eu queria que vocês lembrassem aí um pouquinho de quimiossíntese, ou seja, é um processo onde os organismos fabricam compostos orgânicos a partir de uma energia química. E é exatamente aqui que essa energia começa a ser utilizada. A energia que está sendo retirada do processo de nitrificação. Depois que o nitrito é fabricado, uma nova etapa de reação vai acontecer, que é chamada de nitratação. Olha, o nitrito, mais uma vez reagindo com o oxigênio, a ponto de produzir o nitrato. E nessa reação também você libera energia. Energia produzida e liberada no processo de nitrosação, energia produzida e liberada no processo de nitratação. Essa energia vai ser utilizada no processo da quimiossíntese. E nesse momento nós estamos falando da nitratação e da nitrosação. Cuidado, que é um momento importante do ciclo do nitrogênio, tá certo? E vamos aqui à última etapa do ciclo, que é observar a desnitrificação, ou seja, o momento em que esse nitrogênio vai estar sendo devolvido para o ambiente. É uma reação reversível. Observe que você tem aqui, olha, o nitrato, ele volta a ser nitrito e, por sua vez, o nitrito se transforma em nitrogênio. Esse é um dos caminhos onde o nitrogênio pode ser devolvido para a natureza, tá? Então vamos recapitulando aqui, ó. Primeira etapa do ciclo, a fixação biológica, quando o nitrogênio é transformado em amônia. Um segundo momento, a gente tem a nitrificação, onde a gente tem a amônia sendo transformada em nitrito e o nitrito sendo transformado em nitrato. Uma outra etapa importante é o processo de amonização. Dentro do ciclo do nitrogênio, a amonização representa o momento em que compostos orgânicos nitrogenados vão ser transformados em amônia. E a amônia pode seguir vários caminhos dentro do ciclo. E, por último, nós vamos estar pensando na desnitrificação, que é o momento em que esse nitrogênio precisa ser devolvido para a natureza. Então, fique atento com as etapas do ciclo do nitrogênio. São informações complementares, né, que acontecem dentro do ciclo da matéria. Precisamos falar um pouquinho sobre a adubação verde. O objetivo da adubação verde é aumentar a fertilidade do solo. E essa fertilidade do solo, ela vem com o emprego de plantas chamadas leguminosas. Lembra que eu mostrei agora há pouco a imagem da raiz da planta, onde os nódulos de bactérias vão se alojarem? Então, aquilo dali é um grupo de bactérias chamada de rizóbio, e ela vive numa relação ecológica chamada de mutualismo, onde elas são capazes de fixar o nitrogênio. E fixando o nitrogênio, vai ser produzido um composto nitrogenado, um composto à base de nitrogênio, muito importante para o desenvolvimento da planta. Se você acompanhar a imagem aqui ao lado, a gente tem um esquema simplificado do processo de adubação verde. Observe que feijão, amendoim sendo plantado nesse canto do terreno, a gente está falando de leguminosas,
E, por exemplo, o mamoeiro, uma plantação de mamoeiro aqui, ó. Quando você tem essa intercalada na plantação, o solo vai conseguir ter um equilíbrio em retirada e reposição de nitrogênios, de compostos nitrogenados para o bom desenvolvimento da planta. Essa outra imagem aqui consegue mostrar um plantio chamado de rotação de cultura. O que está acontecendo aqui? Olha? Então, foi dividido em 4 estações do ano, né? Por exemplo, em 4 etapas do ano, um momento onde há a plantação do milho, um momento onde há a plantação da soja, um momento onde há a plantação do trigo e um momento onde há a plantação de tremoço. O que vai estar acontecendo? Soja é um exemplo de leguminosa. Tremoço também é um exemplo de leguminosa. Então, quando você planta milho, em seguida você planta soja, aquilo que o milho retirou do solo, a soja devolve. Quando você planta soja e passa a plantar o trigo, aquilo que a soja retirou do solo, o trigo devolve. Quando você começa a plantar o tremoço, aquilo que o trigo retirou do solo, o tremoço devolve. E nesse rodízio de rotação de cultura, você consegue manter o equilíbrio da fertilidade do solo. E o emprego dessa adubação verde é muito importante nesse momento. Gente, para finalizar a nossa aula, esse nosso conteúdo, eu vou deixar aqui atividades que vocês precisam se comprometer com elas, tá? E responder, fazer o seu estudo aí em casa. Então, a primeira coisa que eu quero lembrar vocês, lá no início do capítulo do livro tem aperte o play. Eu quero que vocês façam a leitura do texto que abre o capítulo e respondam aquelas questões que vão aparecer logo abaixo, na página 557. Outra coisa importante, depois que você estiver fazendo a leitura do capítulo, você vai encontrar lá Biologia e Cidadania, na página 563. Também tem algumas questões a partir de um texto que é oferecido no livro. Faz essa leitura e responde essas questões. E tem 2 blocos de exercícios muito importantes que eu gostaria que vocês estivessem utilizando aí na casa de vocês. Um é o Praticando, que está na página 564, e o outro é Desenvolvendo Habilidades. Esse bloco de exercícios aparece na página 564 ou 565. Se por acaso a paginação aqui tiver algum erro, não coincidir com o livro de vocês, a paginação, não se preocupe, mas fiquem atentos que o Aperta o Play, Biologia e Cidadania, Praticando e Desenvolvendo Habilidades, todos eles vão aparecer no seu livro. Então, são esses 4 blocos de atividades que vocês precisam estar se dedicando, tá bom? Eu quero agradecer a todos que estiveram acompanhando até esse momento. Espero que tenha sido proveitoso e nós estaremos voltando em outro momento com mais videoaulas e abrindo também outros canais de comunicações, tá bom? Um grande abraço do professor Campelo. Fica na paz e estamos juntos, mesmo com essa pandemia nos separando, tá bom? Um abraço.